Sejam bem-vindos, meus amigos! Aqui quem fala é o narrador de suas mais intensas emoções, Heron Falbo. Vamos sair dos nossos tempos agora. Existem 7 artes: arquitetura, escultura, pintura, literatura, música, performance e cinema. Agora vamos entrar na 8ª arte. Eu não fui pra escola de cinema. Eu fui pro cinema, diz Quentin Tarantino. Tava deitado, dormindo, acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume, o vizinho gritou: aumenta isso aí que é rock and roll. Aumenta isso aí que é rock and roll. 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 Ho, ho, ho. Senhoras e senhores, a criadora de mundos paralelos, Renata Almeida Magalhães. E aí, Renata, tudo bem? Tudo bem, querido? Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui com você, ainda mais começando com essa música, que é o título do meu novo filme, que está para ser lançado aí quando a pandemia deixar. Eu não tinha certeza se... Eu imaginei que era por causa disso o título do filme. Então, Imagina, eu Celso Blues chutei. Boy uma pessoa essencial na história do rock brasileiro e da Rádio Fluminense, que é o filme ficção que eu estou fazendo baseada na rádio. É ficção? Isso era uma das minhas perguntas. Ah, gente, ficção, eu adoro ficção. Apesar de adorar documentário, mas a minha praia é ficção. Não, Aham. o filme é baseado no livro do Luiz Antônio, que foi o fundador da rádio em 82 e criador, enfim. E daí eu comprei o livro dele e a gente romanceou a história dele. Então, alguns fatos são totalmente verídicos e outros não, para servir a boa dramaturgia. E esse. Eu vi que é com o Raoni Seixas. Tem alguma coisa a ver com o Raul Seixas, não? Não, não. O filme é o papel do Luiz Antônio, que é o protagonista, é feito pelo Johnny Massaro, Não tem um Raoni gênio. Seixas, não? Não, Raoni Seixas, ele é uma pessoa, enfim, que eu conheço desde os 18 anos. Ele é ator e ele também é produtor de elenco. E o Ah, tá Raoni bom. faz uma Não, porque eu, ponta sei no lá, porque eu vi filme. lá nos créditos, eu achei que de repente algum parente do Raul Seixas. Hum, Já que não, ele é rock and Raoni, roll. sei lá, eu acho que a mãe dele gostava já do Cacique Raoni. Entendi, ele é bem Ele é novinho. bem ali daquela época. Entendi. Então é isso. Esse é o filme que você está fazendo, é o mais recente, né? Que ainda tá em pós-produção, é isso? Está em pós-produção, na realidade o filme está pronto, a gente está negociando as músicas, que você pode imaginar que serão muitas. Mas, enfim, com toda a calma, né? Porque o filme ele começa em 82, que é quando a rádio é fundada, e o filme acaba no primeiro Rock in Rio de 1985, que logo depois o Luiz Antônio saiu da rádio. Enfim, quando eu comprei o livro, em 2011, eu estava querendo fazer um filme sobre a minha geração, né? Eu Aham. vivi aquilo muito de perto, e eu vou te falar que o único Rock in Rio que eu fui foi o primeiro, porque foi tão bom, Em 85. 85, que eu fiquei com medo de repetir nunca mais ser tão legal como foi aquele ano. Esse foi que o Fred Mercury foi, não? Foi, exatamente. E ali, de 82 a 85, a gente tem que se lembrar que o Brasil estava realmente saindo da ditadura militar. 82 é o primeiro ano que tem eleições diretas para governador.
Imagina, pô, 85 devia estar muito liberalismo no Brasil, né? Uma Nossa, loucura. tudo ia dar certo em 82, sabe? Muita O, esperança, né? o time de futebol era maravilhoso, perdeu para a Itália É na mesmo, tinha o Zico, bobeira. cara. Não, era tudo lindo. Não tinha nem AIDS, não tinha camisinha. Ainda não tinha AIDS, é mesmo. Não tinha, era Tinha amizade sexo ainda, sexo colorida. livre, imagina, pô. Era Eu sexo, quero, eu drogas e quero me rock and mudar roll. pra esse ano aí do Rock in Não, Rio. E você era muito não, e do foi rock, não? 85. Você era do rock and Não roll? posso te dizer que eu era tanto do rock, apesar de ser ouvinte da Rádio Fluminense, mas eu gosto de música. E a Rádio Fluminense, quando ela surgiu, era uma coisa totalmente fora da caixinha, né? Primeiro que foi a primeira rádio só de rock and roll, não que as outras não tivessem, né? Imagina, o Big Boy na Rádio Mundial foi também uma coisa importantíssima, mas uma rádio dedicada só ao rock and roll foi a primeira. E era tudo que vinha junto, né? A reverência do rock and roll, Aham. o lado marginal do rock and roll, ao lado de uma abertura política já consagrada, e o Circo Voador, e o Asdrubal. 82 é dar tudo certo na nossa vida, gente. Você E é a o primeira pessoa a me dizer isso. Eu tô achando um ponto de vista muito legal, assim, e eu acho que tem pouca exploração disso, de fato. No filme você retrata essa ideia, esse conceito de que o mundo prometia no Brasil, né? O Brasil prometia, né? Mas aquele mundo brasileiro daquela época era um Brasil promissor, né? De esperança, né? Olha, o negócio de fazer cinema é tão louco, demora tanto. É, Quando eu comprei o livro, foi em 2011, né? A gente estava longe de estar num momento político parecido com o que a gente está vivendo hoje. Então, quando eu procurei Luiz Antônio, eu achei que eu estava fazendo um filme sobre a minha geração e que era um pouco uma mistura, porque a rádio teve uma coisa muito bacana que eu queria, de alguma forma, passar, que era um projeto de turma, sabe? Então eu achava assim, não, vou fazer um filme sobre a minha geração, que é um pouco a mistura do Menino do Rio, que era um filme de turma, com Bete Balanço, que era um filme musical e tal. Então eu achei que eu estava fazendo isso. Mas tudo demora tanto. A gente filmou em 2018 e já ali com a iminência do presidente eleito ser eleito, Aham. Que você não conforme, fala o nome dele. conforme ele foi eleito. E aí, enfim, daí a gente ficou sem dinheiro, enfim, vários problemas na minha vida pessoal muito difíceis. Eu Sim, perdi minha filha, enfim, que claro. fez esse filme, que eu, enfim, amo que ela tenha conseguido fazer, foi o último trabalho dela como atriz. Enfim, mas deixei um pouco para lá, tinha medo de ver e tal. Para lá. Quando eu fui ver o filme, foi no começo da pandemia do ano passado. Sim, pô, aí todo mundo inteiro mudou. Aí esse processo Gente, de pós-produção deve ter sido difícil, né? De não, realizar, né? até que não, porque né, a pós-produção é uma coisa que você pode fazer virtualmente, realmente. Mas quando eu vi o filme, ordenado, vamos dizer assim, não era o corte final, assim, caramba, a gente fez um filme super político. E daí eu liguei para o Johnny Massaro, disse, caramba, Johnny, a gente fez um filme que é um recado para o Brasil de hoje, é um recado no Ah, legal, que sentido bom. de que a gente pode mudar o país, né? A Pô, que gente não bom, que precisa legal. ser Uma coisa de refém. esperança, né? A gente não De... precisa ser refém de um sistema, a Aham. gente pode mudar Ah, esse legal, sistema. muito bom, muito bom. E o Johnny me respondeu assim, mas Renata, a gente tinha consciência disso quando a gente estava rodando. Mas pensa que quando eu comprei em 2011, eu jamais pensei que eu estava fazendo um filme político. E o filme, daí só para a gente acabar um pouco esse bloco, o filme acaba no Rock in Rio de 85, como eu te falei, com um show do Barão Vermelho, com Cazuza cantando para o Dia Nascer Feliz, porque naquele Ah, que dia o legal. Tancredo Neves tinha sido eleito pelo Colégio Eleitoral e seria nosso Ah, primeiro presidente civil depois de mais de 20 anos de ditadura militar. É,
E, enfim, agora eu estou segurando o filme porque eu preciso ver esse filme nas salas de cinema. Eu não quero lançar ele no streaming, sabe? Não só porque eu acho que ele tem um potencial comercial grande, como eu acho que eu não posso é, ser privada, depois de tantos anos nesse projeto, de ver as pessoas saindo da sala de cinema cantando Pro Ah, Dia sim. Nascer Feliz e E vai a rolar mesmo, né? gente Porque é uma música, todo mundo adora entendendo essa música. que a gente pode mudar o mundo se a gente tiver fim. A Ah, gente não que precisa linda, ser que linda. refém do Linda. Vamos sistema. acabar a entrevista, que é um final perfeito, assim. É, que eu imaginei isso muito bem. Mas uma coisa que eu ia agora eu esqueci que eu ia te perguntar. Ah, não, eu ia te falar, antes da gente começar isso, eu queria brindar. Você tá com um vinho aí, não? Ai, mas é claro, imagina, brindando sempre. Deixa eu Cheers. botar o meu aqui, só um segundinho. Um brinde ao aumenta que é rock and roll, como é o nome? Aumenta que é rock and roll. Aumenta que é rock and roll e o sucesso nos cinemas. Obrigada. O apelido dele é Aumenta. Viva Aumenta. Working title, né? Aquela coisa no cinema tem que ficar falando o tempo todo, né? E- Então é isso, a gente está programando de lançar no verão de 2021. É, tomara que a gente esteja vacinado e que a gente consiga Tomara ter também, as estamos pessoas de torcendo aqui na volta às produção. salas, e aos teatros e aos shows. Tomara que a Então, gente, como eu postei no Instagram recentemente, a gente viva num mundo sem Covid, sem Lula e sem Bolsonaro. No- eu quero que a gente viva num mundo mais solidário eu e também num, acho. Assim, e num independente se você é a mundo. favor de Lula ou se é a favor de Bolsonaro, eu acho que essa dualidade sabe, essa coisa de polarização no Brasil já ninguém aguenta mais. Até as próprias pessoas que são a favor de um do outro já tá falando, pô, qual é a alternativa, assim, porque, pô, vamos Vamos atrás da muito preto e terceira vez. branco, né? Quer dizer, sei lá, eu pessoalmente, no meu pequeno papel, eu quero muito, enfim, que a gente não tenha, né, um segundo turno tão radicalizado. E o sonho da minha vida é que o Bolsonaro se imploda em frente a nós, ao vivo. Não precisa nem de impeachment, ele não chega ao segundo turno para a gente não ter que ser obrigada a escolher entre dois Que polos os, tão que os alienígenas que radicais. trouxeram ele pra Terra venham buscar ele do nada, né? Porque olha só, o mundo não é assim, o mundo não é radical. Sempre que o planeta foi melhor é no caminho da conciliação, da terceira Total. via, do diálogo, enfim. Enfim, e do respeito, né, que a gente tem que ter pela liberdade do outro, né? Absolutamente. E seu filme vai ajudar a catalisar esse momento novo no Brasil, seja ele qual for. Eu queria te dizer que eu andei olhando sua filmografia, não sei se fala assim. Cara, eu sou uma daquelas pessoas meio alienadas, meio mimadas, que cresceram em escola americana, assim, com uma cultura meio fora do Brasil, e eu assisti pouquíssimos filmes brasileiros. Apesar de adorar cinema, eu sou cinéfilo pra caramba. E um dos filmes que eu mais gostei, talvez assim, 80% você produziu. Olha que Então, bom! isso eu achei uma coisa engraçada. Eu lembro de outra coisa que eu adoro também é mitologia, especialmente mitologia grega. E o Orfeu, né, aquele lá com qual é o nome dele? Tony. Tony Garrido, Tony nosso Garrido, exatamente. eterno Orfeu. Esse aí me impactou bastante, porque, pô, eu era músico, né? Eu era amante de mitologia, amante de cinema. Isso aí foi uma coisa assim que me captou bastante. Então, assim, eu queria entender um pouquinho, se você puder me elucidar, sobre a criação dessa ideia, né? Da produção que vocês fizeram dessa ideia e tudo mais. Olha, o Orfeu é um daqueles filmes que tem história, né? É, E é uma história muito particular do Kaká. Primeira vez que ele saiu com o pai dele, com 16 anos, ele foi ver o Orfeu no Teatro Municipal.
a montagem teatral com cenários de Oscar Niemeyer e músicas de Tom e Vinícius, que inaugurou essa parceria que faz do Brasil um país especial, né? Só ter essa parceria nascida aqui nesse país tropical já faz a gente pensar que a gente tem um lado muito bacana. Bom, enfim, então o Kaká tinha essa coisa afetiva com essa peça, e quando o filme do Camus, O Orfeu Negro, foi lançado em 59, foi a primeira vez que que o Rio foi filmado em cores. Então, Mas se a gente puder só voltar um pouquinho para a peça em si, vocês descobriram ela como? Vocês chegaram nela, tipo assim, ou também se você souber um pouquinho, de repente não é a sua área, não, mas você sabe um pouco de como foi a concepção dessa peça, né? Não, o Vinícius quis fazer uma adaptação do mito de Orfeu, né? Musicado. Que é o músico, né? Do Sim, o semideus lendário. da música, lendário e tal, para o Morro Carioca. Escreveu essa peça, Orfeu da Conceição, que a peça chamava Orfeu da Conceição, foi posto em contato com o Vinícius, com Tom, para musicar. Era um Eles musical. assim? A peça é só do Vinícius. A peça. Não, entendi. A peça do Vinícius, mas eles se conheceram através dessa peça? Eles se conheceram através dessa peça. É mesmo, e aí, tá, isso que eu queria chegar. Eu sabia que ia ter uma pérola Isso que você ia foi dar. em 56. E a peça foi um escândalo, imagina, um elenco negro com cenários de Oscar Niemeyer, Vixe Moraes, Tom Jobim no Teatro Municipal, foi um escândalo, Cenário de Oscar imagina. Niemeyer, eu não sabia dessa não, cara. Não, Genial. é Eu sabia que eu fiz a poderoso. pergunta certa pra pessoa certa. E o Kaká tinha essa memória afetiva, porque ele foi ao Teatro Municipal com o pai dele nesse dia, a primeira vez, né? Então isso ficou, fora o quê, né? Um encanto de ver uma coisa que você nunca tinha visto. Naquele palco nobre, cheio de cortina vermelha, uma música que você nunca tinha ouvido, uma adaptação de um mito grego para a favela carioca. Realmente, matéria de originalidade, estava incrível. Enfim, e o Kaká, assim, talvez até o Kaká tente fazer cinema por causa disso, até porque o tema negro na filmografia do Kaká é muito presente desde o primeiro filme, que foi Gangazumba. Enfim, daí em 59, o Camus, cineasta francês, Vinícius vende os direitos da peça para o Sacha Gordini, que era na época um grande produtor francês, que produz O Orfeu Negro, um filme com uma atriz americana. O Orfeu era um jogador de futebol do Fluminense, meu time, inclusive, com músicas de Vinícius e Tom, outras que não estavam na peça, por exemplo, Manhã de Carnaval, que é do Luiz Bonfá, não estava na peça, só estava no filme. E esse filme foi não só a primeira vez que se mostrou o Rio em cores para o mundo, como foi um filme que ganhou a Palma de Ouro e o Oscar de filme estrangeiro. Foi um marco, evidentemente, do conhecimento do Brasil ali, do Rio, no final dos anos 50 para o mundo. Ainda mais a cores, né? Na verdade, eu nem sabia que tinha filme, desculpa a ignorância. Mas não, e esse filme foi importantíssimo, foi importantíssimo eu sabia mesmo, da assim. peça. E o Vinícius, quando vendeu os direitos da França, vendeu para o resto da vida, não queria mais nem saber, enfim, duro, deve ter botado dinheiro no bolso e tchau, bênção. E ele odiava o filme. Essa é uma boa fofoca. O Vinícius não gostava do filme, achava caricato, clichê, etc. E assim como o Vinícius, vários, incluindo o Kaká, que era um fã da peça, achou aquilo ali uma traição a tudo que a peça significava. Então o Kaká era mais fã da peça e também achava que o filme era mais ou menos. Não gostava do filme. Então isso deve ter ficado ali na cabecinha dele, foi-se bilhares de anos. Quando ele apresentou o Bye Bye Brasil em Cannes, e o Bye Bye Brasil é, sem dúvida nenhuma, o maior sucesso do Kaká fora do Brasil, a Gaumont, que é uma produtora, exibidora e distribuidora francesa, a maior
todas, naquela época, sem dúvida. Não acredito que você está falando isso. Eu morei em Londres 4 anos, no prédio chamado Gaumont. E eu Ah, nunca. Tipo assim, eu procurei essa produtora. Tipo assim, informações sobre essa produtora, eu não achei em lugar nenhum na internet. Aí você tá me falando esse nome agora, é não, a inacreditável. Gaumont acho que até hoje é a maior rede de exibição na França, é uma distribuidora importante, enfim, é Ah, um então poder. porque era na França. Não, porque eu tava na Inglaterra procurando Não, coisas não, inglesas. ela é francesa, a Gaumont é francesa e é uma potência do cinema francês. Quando acabou o festival, o presidente da Gaumont na época procurou o Kaká e falou assim: qual é o filme que você quer fazer? Qualquer um. Desse eu quero refazer o Orfeu, porque aquele filme ali não tem nada a ver com o Orfeu que eu vi, com o Orfeu que o Vinícius escreveu. Só que Vinícius ainda era vivo, isso foi em 1980, foi maio de 80, porque Cannes é sempre maio, Vinícius morreu em junho, julho de 80. Então o Kaká ligou para o Vinícius falou, ok, que maravilha, vamos fazer, sei lá o quê, o Kaká ali naquela coisa, lançando filme. Para as pessoas mais jovens, talvez seja esquisito, mas quando você estava fora do Brasil, as notícias não chegavam, né? As ligações telefônicas eram uma fortuna, não tinha internet, evidentemente, Aham. e os Até jornais hoje é assim, by chegavam the way, né? Mas depois a gente fala sobre isso. 2, 3 dias depois. Então, assim, quando você voltava no avião da Varig, você sentava lá e tinha um jornal de 3 dias atrás que você se agarrava, como se aquilo fosse realmente a sua volta à casa, né? Então, o Kaká ligou para o Vinícius, ok, vamos refazer, foi lá viajar, o que tinha que fazer, na volta pegou o avião da Varig, o jornal, puf, Vinícius morreu. E aí ele ligou pro Tom, porra, Tom, cacete, eu tava ali, a Gaumont me ofereceu o filme que eu quisesse, eu queria fazer o Orfeu, já estava tudo certo com o Vinícius, aí eu pego o avião, vejo que o Vinícius morreu. Daí o Tom falou assim pro Cacá, pois é, Cacá, o Vinícius não é de confiança, a gente dá uma voltinha, ele vai, pum, morre. Não é a primeira vez. E aí o Orfeu voltou para a caixinha. Voltou para a caixinha, porque daí era direitos, enfim, ainda tinha esse contrato com os franceses complicadíssimo e tal. Aham. Então, daí ele fez o Quilombo com a Gaumont. Que eu adoro Quilombo, mas para mim o Quilombo é o musical comunista da Metro Tupiniquim. Mas eu amo, e acho que tem uma das mais belas trilhas sonoras do cinema brasileiro, composta pelo nosso mestre Mor Gilberto Gil. É incrível aquela trilha. Pô, eu não vi esse aí, eu preciso ver. Procura, porque é foda, de boa. Tem no Spotify, Gilberto Gil com Não, tô Alice falando o filme. Salomão. A O filme música eu mas tenho a certeza. não, mas porque tem um disco, o disco é incrível, é tudo música de Gil e letra de Alice Salomão. É uma obra-prima assim do cancioneiro brasileiro, eu acho. Bom, daí voltou lá o Orfeu para a caixinha, milhares de filmes vieram, tal, etc. Quando a família do Vinícius disse que eles tinham recuperado os direitos. E aí. By the way, só uma parêntese rápida, eu entrevistei a neta do Vinícius, que é. A Maria? Não, É. não, a Maria é filha. Não, na Maria é neta, não? Tem Ó, Maria desculpa, filha e tem Maria. filha. Tem Maria filha, que é Não, a velho, porque ela é a caçula. última filha, né? Então É a ela é bem caçula, novinha. é. Não, porque ela é nova pra ser filha do Vinícius. Ela é Imagina, nova. Oi? Vinícius. Não, porque o Vinícius também, né? O Vinícius morreu relativamente jovem, né? Acho que ele morreu com 67 anos. Ainda Mas a podia filha, né? ter. Maria. É Maria. É a Eu Maria que entrevistei hoje ela, porque, toma pô, conta das coisas eu do tive várias Vinícius. conversas sobre Vinícius e detalhes. E daí, enfim, daí quando essa confusão aí acabou, que a família recuperou os direitos dos franceses, porque na França, a legislação dos direitos autorais na França proíbe, aliás, como a brasileira, que é muito baseada na legislação francesa de direitos autorais, proíbe a cessão dos seus direitos autorais ad eternum, para sempre. Não Só um outro pode. parênteses rápido. Você também é especialista em incentivo fiscal. Eu tenho um lado advogado. Então legal. Só para o público entender o porquê que ela
fez essa questão tão técnica, né? Tipo, intervenção técnica. Não, é porque, não, e ainda mais hoje que né, o mundo do YouTube, enfim, dos direitos autorais estão expostos, né? É sempre bom a gente lembrar que são entendimentos diferentes. Por exemplo, a indústria americana tem um outro entendimento da sua criação autoral, apesar de o direito autoral ser uma coisa inalienável, né? Nem nos Estados Unidos você pode alienar o direito, por exemplo, que você tem de assinar a obra que você fez, né? Enfim, mas hoje é um assunto até que, se a gente quiser, mas eu acho que não é o lugar ideal. Eu quero, só não quero te atrapalhar. Enfim, mas esse assunto eu acho muito interessante. Não, porque é um assunto que está batendo na porta, por exemplo, dos streamings, né? Porque você vai lá, entrega o seu projeto, que é seu, que você criou, e quem é dono é o canal, não é você, né? E não loucura. Tem hoje no Brasil nada que proteja nem o autor, nem o produtor, ninguém de proteger o seu maior ativo, né, que é a sua criação artística. Agora que a gente entrou nisso, foda-se, vamos entrar nessa tangente. Porque o que eu vejo, o jeito que eu vejo o mundo é o seguinte, que é uma selva, né? Então é uma guerra constante entre vários fatores. E eu lembro porque eu sou formado em music business, né? Na Inglaterra, sou formado em business voltado para a indústria fonográfica especificamente. Então eu também tenho um pouquinho assim, de conhecimento sobre essa parte de direitos autorais, né, que é licenciamento em termos de música. E eu esqueci o nome do compositor, mas tinha um compositor judeu na Itália, que foi o primeiro caso de direitos autorais da história, que ele pegou um rabino que escreveu uma maldição na partitura da música. Ele escreveu uma maldição para quem copiasse aquela pessoa, seria muito ruim, entendeu? Em termos eternos para quem copiasse aquela partitura. Ia ganhar uma... Como é que sei lá, eu não lembro uma exatamente praga o que eterna, né? Ia ganhar alguma coisa assim de acontecer de noite com a pessoa. Não sei o que. Mas essa discussão está tão em pauta, né, que o Paul McCartney hoje está liderando um movimento internacional enorme para a arrecadação dos direitos autorais né, nas redes. Então, mas aí tem aquela dúvida, né? Porque se você é o consumidor daquela arte, você pensa, pô, eu como consumidor quero que seja o mais livre possível. Porque também está tendo um monte de problema. Por exemplo, eu queria assistir um documentário antes de ontem. Eu não vou lembrar o nome, daquela ginasta russa, que eu não sei se você chegou a ver, é um documentário que ganhou vários prêmios. Eu ouvi falar no final. E no Brasil não existe, não tem como, não tem lugar nenhum. Todo lugar que você for procurar na sua região está proibido, entendeu? Aí, cara, não existe, não tem. Aí, tipo, o que eu fiz? Eu fui lá no Torrent e baixei o documentário. É uma pirateada básica. Eu tô feliz em pagar, entendeu? Mas o lance é que às vezes não tão sofisticado o suficiente para... Eu acho que são... Quer dizer, eu acho que no Brasil há uma coisa aqui que é uma falta de regra em relação a isso. Porque, por exemplo, hoje já existe, algumas empresas fazem que eles chamam do fingerprint, né? Que você, enfim, você põe ali a sua digital naquele produto e se ele é pirateado... Só para o pessoal entender, tipo assim, que é tecnologia para poder identificar aonde aquela coisa está sendo reproduzida, seja música ou vídeo, com semelhança, né? Tipo, se tocou aquelas frequências sonoras naquela ordem, ou se apareceu aquelas pixels naquela ordem, a tecnologia... dá um red flag e cobra aquela pessoa por aquela... Exatamente. É assim que no YouTube eles falam, você não pode postar esse vídeo porque Casablanca, porra. Mas assim. é exatamente isso. Quer dizer, na realidade, você tem essas grandes empresas que põem essa marca digital, vamos dizer assim, e você tem duas opções. Ou você tira aquilo do ar, ou você monetiza o produtor e não o pirata, né? Porque o único problema do pirata é que alguém está ganhando dinheiro que não é o cara que fez aquilo ali. Exatamente, é isso que eu queria chegar. Tipo assim, direitos autorais é uma briga de influência, né? Eu acho que muita gente vê como, não, é um direito divino.
Mas não é, eu acho que é importante ver que não é nem 8 nem 80, não é tipo... Inclusive eu tenho uma conversa muito boa com o Fábio Pimentel, que é advogado de vários artistas, artistas gigantescos, que eu não posso falar porque ele me falou em off, mas não posso dizer, dizer quem é, mas artistas assim, uou, entendeu? É gigantesco. E ele é especialista em direitos autorais. E ele até foi a primeira pessoa a me convencer de que até existia uma razão para existir direitos autorais. Porque eu normalmente sou meio pirata, meio assim, porra, cara, o importante é a galera ter cultura e desenvolver. E sinceramente, para mim, a razão primordial que é importante é servindo de motivação de criação de novas obras para os artistas. Porque no Não, final olha, das contas, se você tirar isso, os artistas têm que estar sempre performando e eles não têm motivação de criar obras eternas. Eles só têm motivação de criar funk carioca, sacou? Porque é isso que vai lotar o show. eu acho que tem várias questões embutidas aí, né? Ok, vamos lá. E é claro que todo mundo quer ver o que você faz, né? Quanto mais gente vê, é melhor, evidentemente. Mas quando você também acha que o que você faz não tem um valor tangível, também é muito complicado, né? Exatamente, não te motiva, né? Porque é Daí muito porque trabalhoso. Ser artista é muito, muito trabalhoso. e é da onde a gente vive, senão qual Claro. é, enfim, né? Se o filme fizer dinheiro ou não fizer dinheiro, qual é a diferença para mim, se dá no mesmo, entende? É claro que você não é obrigado a fazer filmes de sucesso sempre, é sempre um grande mistério. A Paula Lavigne, com quem eu produzi o Orfeu, ela falou assim, eu acho, antigamente os filmes entravam na sexta-feira, né? Eu acho que quinta-feira deve ter vários Eu lembro dessa época. fantasmas que entram nos sonhos das pessoas e mandam as pessoas irem ver determinados filmes e outros não. Porque é muito misterioso, né? E hoje você tem um mercado que seu primeiro fim de semana, ou você vai ou você não vai, enfim. E é um mistério. Nem sempre, enfim, Aham. nem sempre você consegue identificar. Sei lá, eu fiz um filme que eu achava que era super comercial, dirigido pelo Wilker, que era o Giovanni Prota, que não foi comercial. Em compensação, Deus é Brasileiro, que teve Isso até é a pior coisa, aposta. né? Tipo assim, É, você faz, pô, eu fiz tudo direitinho, by the Pô, book. Aí, achei ali, puf, foi na fórmula, não deu. O Deus é Brasileiro, que era um filme que ninguém acreditava muito, ninguém entendia direito, falou, que é um estourou. filme que me rende até hoje. Foi por Sei causa do lá, piercing, como é que fala? O cara tem o o piercing. Pierce. Eu lembro até hoje isso, cara. E foi um Eu só filme, vi você uma sabe? vez, eu vi no cinema. E olha só, Ah, que eu vi maravilha. quando lançou no cinema e eu lembro até hoje dessa piada. Você sabe que eu tenho uma história ótima desse filme. Manda, Que, manda, outra tangente, vamos na tangente. bom, foi o primeiro filme do Wagner, né? Enquanto protagonista, ele tinha feito uma ponta no filme do Valtinho Salles, Abril Despedaçado. Mas, enfim, era o primeiro papel de protagonista, a gente tinha visto ele na Máquina, né? Wagner, gênio e tal, mas Wagner tinha uma pinta aqui no queixo. E eu falei assim, Wagner, tá tudo ótimo, mas a gente vai ter que tirar essa pinta. Como assim? Minha pinta? Não, não, olha só, uma pinta aqui no rosto, você é um. Enfim, não pode ter uma pinta no rosto, um ator não pode ter uma marca dessa no rosto, né? Enfim, não pode. Daí ele começou a opção, eu vou pagar para você tirar a pinta. Eu vou lá no Carlos Fernando Gomes de Almeida, que é um super cirurgião plástico, que eu acho que todo mundo conhece. E ele vai tirar essa pinta e você vai ficar sem pinta. Você não pode ter essa marca no rosto, você não pode. Você deixa eu pensar. Ele sofre. Daí ele ficou sofrendo uma semana e eu tirei a pinta de Wagner Moura. Uma semana atrasada ele ficou com uma marquinha aqui, porque se ele tivesse feito quando eu falei, porque, Eu não sabia que ele tinha que ele porque tinha uma... logo depois a gente Mas embarcou. ele não tinha feito filme nenhum antes, né? Ele tinha feito esse filme do Walter Salles, Sabe, o Ah, desculpa, você falou, Despedaçado, não entendi a ordem, desculpa. que ele fez, mas ele faz uma ponta onde ele ainda tem a pinta. Ah, A partir do Deus ele não tem mais pinta. E era uma coisa sensacional, porque, como a gente filmou em muitos estados, a gente tinha muitas pré-estreias, até cara, agora que tá me vindo, contratualmente. você tem noção que eu nem lembrava que Deus é Brasileiro era com Wagner Moura?
Wagner Moura, Antônio Fagundes e Paloma Então, eu, Duarte, eu o meu lembrava do Antônio trio Fagundes, porque o lindo. Antônio Fagundes era famoso na época. E o O Wagner Wagner Moura. ninguém sabia. Gente, olha só, o Wagner chegava nas pré-estreias, e foram muitas, porque como a gente filmou em vários estados, tinha compromisso de pré-estreias nesses estados que a gente filmou, desde Tocantins a Pernambuco, Alagoas, enfim. E o Wagner, ele até, ninguém vai. Não, Wagner, põe a camisa bonitinha. Não, ninguém me conhece, ninguém vai tirar foto. Não, Wagner, imagina. Camisa E ele bonitinha. entrava sempre ali, meio cabisbaixo, no começo da sessão, e no final da sessão era um mundo em cima dele. É, enfim, foi muito legal Cara, eu adoro acompanhar ele, cara, eu adoro ele. Ele é tão essa carismático e trajetória assim, tão. do Ele Wagner. brilha, assim, pra mim ele é uma espécie de Leonardo DiCaprio brasileiro, assim. Que ele, quando entra em cena, o carisma é automático, Ah, é uma coisa assim cativante, é uma coisa que ele te conquista, sabe? Ele é realmente uma super estrela. E vocês, assim, por ter identificado isso e colocado ele numa posição de personagem principal, sendo que ele não tinha feito isso antes, porra, é um gigante achado, né? mas eu acho que isso, o cinema tem essa liberdade, né? Eu acho muito bom quando o cinema brasileiro põe na tela caras que a gente ainda não conhecia. A própria Sônia Braga, né, é uma pessoa que veio do cinema, né? Eu adoro isso. Adoro quando a gente acha essas novidades. A Fernanda Torres foi descoberta, sei lá, aos 16 anos, pelo É. Walter Lima Júnior num belo e lindíssimo filme Inocência. Que ela ficou pelada, não? Não, não ficou Ela ficava pelada pelada nada. embaixo. Não, ela ficava com uma camisola branca, era uma Ah, coisa isso que era linda. Ela e sexy Edson pra caralho. Celulari, com borboletas, tudo aqui filmado da Floresta de Chuca, uma beleza. Eu lembro, eu vi esse filme também. Esse eu não produzi, não, foi o Barreto. É, sei, foi um dos 20% que você não, não produziu. Então, mas voltando pra questão lá do Orfeu, é, como é que foi? Eu queria saber, em termos técnicos mesmo de produção, vocês criarem aquele climão assim mitológico, aquela parada, sabe, onírico, né? Aquela coisa de você entrar num mundo paralelo, né? É isso que eu senti, sei lá, se é isso que vocês queriam. Totalmente, a gente está aqui para fazer mundos paralelos, né? E o Orfeu era um prato cheio para fazer o mundos paralelos. No Orfeu, eu acho que teve ali uma soma, ah, aquelas somas que são sempre meio por acaso, né? Porque você não programa essas coisas meio acontecem, como o próprio Orfeu, que demorou tantos anos para ser feito, né? Na vida do Kaká, né? Na vida do desejo Ah, fílmico dele, vamos dizer assim. E ali, quando o projeto começou, várias coisas estavam acontecendo. A Viradouro apareceu com uma batida funk, o Joãozinho 30 tinha reaparecido na Viradouro. Eu e Paula, a gente tinha feito uma parceria incrível no Tieta, que eu não produzia, mas que a gente acabou, eu e ela, ajudando, porque o maior patrocinador do Tieta era o Banco Econômico, que quebrou na segunda semana de filmagem, o filme ia parar, e daí eu e Paulo entramos em campo para o filme acabar, e isso deu no Orfeu. E aí, né, a gente tinha ali Paulo e eu, Kaká, Caetano, aquele mundo do Vinícius, o Caetano, uma certa razão, dizendo: Kaká, você não precisa de outra trilha, porque a trilha do Orfeu é uma das coisas mais lindas já produzidas na música mundial. E o Kaká disse: não, mas o Vinícius dizia aqui na introdução da peça que cada vez que fosse ser montada essa peça, que a gente devia adaptar as condições dela para o Brasil atual. legal. Então, o Brasil atual tem funk, o Brasil atual tem Ah, que legal. traficante, o Brasil atual é outro. Pô, mas já Né? tinha funk? Aquilo é considerado funk mesmo? Não, é porque tem, né, o próprio samba do Orfeu, que é um É, assim, pouco é do. meio remix, assim, hoje em dia é Tem, é entra uma coisa mas sem ali gênero. na época não era. Então, o samba, É, ah, sim.
o samba do filme, que foi feito pelo Caetano e pelo Gabriel Pensador, não era o samba da Viradouro que eles desfilaram, né? Ah, sim, sim, sim. Apesar da gente ter sugerido e ter sido aceito pela Viradouro que o enredo deles fosse o Orfeu. Então, ali aconteceu uma mistura entre Joãozinho 30, Cacá, Caetano, Paula, eu e a escola de samba, e o diretor de arte, que era o Clóvis Bueno, que morreu há pouco tempo, que foi incrível. Enfim, a gente foi para a Avenida, e a gente está falando, a gente ainda estava filmando em negativo, tá? A gente não estava no mundo digital, tinha que trocar Nossa. chassi é aquele rolo de negativo, que o menor demora 3 minutos, que é desse tamanho, pesa, e o maior, que é chamada pizza, que é uma coisa desse tamanho, demora 8 minutos. Então, a gente tinha 9 câmeras na avenida, que tinha que trocar chassi, que a gente não podia atravessar, né, atrapalhar o desfile, ao mesmo tempo a gente tinha 8... E era bem mais precioso, né? Tipo assim, pô, tomada. Não dá para você botar o dedo e sair filmando, entendeu? Não era isso Tipo, a tomada mesmo. era uma coisa assim. E ao mesmo Tipo, vamos tempo, preparar tudo. a gente com 8 atores dentro da escola, nos seus personagens, com ação dramática acontecendo, porque tem no filme, para quem não viu, tem uma tentativa de assassinato do Orfeu, do personagem do Tony, durante o desfile. Então tem um cara que quer matar ele. Então tinha uma ação dramática acontecendo durante o desfile, com uma câmera num prédio que tinha sido invadido, que a gente não podia entrar. E nesse dia do desfile da Viradouro, foi o dia que o Palace 2 caiu. Do Sérgio Naia. Exatamente. Caraca. E, enfim, a gente já tinha o filme pronto, o elenco escolhido, mas, evidentemente, a gente tinha que filmar o carnaval, e o acordo nosso com a escola de samba era filmar o carnaval, né, e torcer para que fosse para as campeãs, para a gente fazer o que a gente não podia ter feito, para não atrapalhar o desfile, e depois a gente faria os planos mais próximos no próprio sambódromo, trazendo as alas que a gente precisava para acabar as ações dramáticas que aconteciam durante o desfile. Então, a gente filmava o desfile, depois, uma semana, a gente tinha uma ala por noite na Sapucaí para fazer os planos próximos. Acordei nesse dia, né, e tinha todo um dinheiro ali sendo gasto nesse carnaval para a gente tomar o fôlego e aí retomar o filme no segundo semestre, que foi o que a gente fez. Mas era uma grana, né? Você pode imaginar que eu estava filmando uma... Né, Eu acho que isso é legal da gente falar, assim, porque as pessoas hoje em dia, na era de tirar o celular e filmar tudo, e não só tirar o celular e filmar tudo, como eu percebi um fenômeno, a gente tem das 100 coisas que a gente tem no celular, a gente usa de fato 2, né? Tipo, a gente filma 100 coisas que a gente usa, mesmo da maneira mais banal do mundo, mandar pra avó. Tipo, a gente usa 2 dessas coisas, então a gente gasta um tempo. Então a galera não tem a dimensão do que é você comprar primeiro uma câmera, que hoje em dia o equivalente seria $100.000 uma câmera. Não, sei lá, cada... Era um patrimônio assim que era fora de cogitação, né? Olha, Pra qualquer pessoa. a gente tinha, quer dizer, uma das coisas que a gente mais tinha que economizar no filme era o filme virgem, que custava uma fortuna, os filmes da Kodak. O filme em si, aí a revelação, aí, porra, não dá pra fazer 2 vezes a cena, foi mal. Tipo Exatamente. assim, a gente é um filme brasileiro, galera, não dá pra fazer 2 vezes. Não, e olha só, isso em qualquer lugar era em filme. Eu lembro quando eu comecei a fazer cinema, que a produtora reclamava que a claquete estava demorando muito e estava comendo, sei lá, 10 fotogramas. Aí, sem contar a diária da galera, né? Tipo... Tinha 200 pessoas que estavam pagando diária. Vamos fechar essa cena hoje. Porque se não rolar hoje, vai ser mais uma diária para 200 pessoas. Pô. Não, o lance é que você economizava, né, no negativo, que é mais ou menos como se pedir para o escritor economizar no papel em branco, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que o digital é uma liberdade enorme, né? Ao mesmo tempo...
quadriplicou o trabalho dos pobres, dos editores, que agora tem que ficar vendo milhares de Pô, horas tem que de ver aquele 100 lá que a galera usa material. dois, tem que ver a merda do 100. Ah, vamos fazer a cena. Ah, foda-se, vamos fazer a cena de novo. Ah! Tipo, Mas, enfim, então era tudo muito complicado. E nesse dia que eu acordei, né, imagina, uma produção dessa, já tinha gente no sambódromo desse, sei lá que horas da manhã, quando eu acordei, deu creu na lombar. Putz! Cadê? Liga, remédio, Voltaren, sei lá o quê, Cinta, 200 mil anti-inflamatórios, sei lá o quê. Daí fala-se hoje da televisão, tempo horrível, ameaça de chuva. Eu falei, Renata, você é uma louca que o devia Brasil já estar não era lá. mais esperançoso nessa época, né? Não, Não era mais eu me achei 85. uma louca. Eu estou botando um dinheiro, não é uma escola de samba. E se chover? E se ficar um horror? E daí, e se não for para as campeãs, como é que eu vou filmar? E se for para as campeãs e chover, daí eu vou ter que fazer chuva artificial, porque eu vou ter incontinuidade. Cara, bom, enfim. Eu, Cara, eu tô adorando isso porque isso é uma visão para o público, né, que tá assistindo a gente do que é produzir, né? O trabalho do produtor, na verdade, põe nas suas palavras, sei lá, em uma sentença, qual que é o trabalho de um produtor de cinema? andar na corda bamba. Você já tinha isso, já tinha Não, memorizado não, isso. não. Gente, é que você não gosta de esporte radicais? Não preciso. Eu tenho adrenalina o suficiente no meu serviço. É tipo na máfia o fixer, né? O cara que precisa matar alguém, vai lá, mata. Precisa arrumar um elefante, arruma. Não, elefante a gente nem fala, porque eu fui para Portugal por conta dos elefantes fazer o circo místico. Então, elefante é um assunto que nem Que é bom isso, falar. pô? É um assunto traumático. Como é que foi a história do elefante? Ah, o elefante, gente, essa história chegou até no TCU e virou exemplo de como eles têm que entender a atividade cinematográfica não como um convênio. Aliás, isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. Da onde vem o dinheiro que a gente faz filmes no Brasil, tá? Não é do dinheiro da escola, não é do dinheiro da saúde, não é do dinheiro de nada, é do dinheiro da gente. Existe no Brasil uma contribuição que chama Condecine, que é a contribuição para a indústria do audiovisual, que é cobrada por cada título que é exibido em território brasileiro, seja Caraca, capítulo de que novela, lei comunista. série. Não, essa lei é sensacional e existe em todos os lugares do mundo, tá? Assim, por exemplo, Tá bom, defenda a lei, defenda, não, vamos lá. não. A Alemanha, por exemplo, como é que é financiado o cinema alemão? Cada aparelho de TV, ou de DVD, ou Apple TV, qualquer coisa que reproduza filme, por Tem que dar exemplo, você tem ali uma pingar. sobretaxa que vai para a indústria. Então, aqui, a nossa contribuição, e como contribuição ela tem que ir para atividades fim, ela é paga por nós que produzimos. Eu que produzo um título brasileiro, eu pago uma Codecine para passar no cinema. Qual a diferença É... entre Ancine e Codecine? Não, a Cine é a agência, a Codecine é o que você paga, é um DARF, É um imposto. é uma contribuição que qualquer um que produza conteúdo e exiba conteúdo no Brasil tem que pagar. Ela incide sobre Então, longa-metragem. contribuição normalmente não é imposto. Eu sei que você está na indústria e você Não, quer. não, não. É porque o imposto ele vai para um caixa único, né? Não, entendi, E entendi. as contribuições Tá e bom, tá. taxas elas vão para uma Mas é uma espécie de atividade. taxa, tipo, é É uma uma coisa que tem. taxa, mas não é uma Entendi. taxa paga pela Aham. população brasileira. É uma taxa paga pelos produtores de audiovisual, tá? Ele é pago pelo produtor do comercial que você vê, Sim, sim. pela. É pelo velho barrigudo, não é pelo, né, não é pelo Ele não está em povo. outro lugar, exatamente. Ele vai, enfim, é isso. Claro que você tem milhares de tabelas de Codecine, né? Uma novela que tem 100 capítulos, Cara, isso é muito bom evidentemente. de entender, cara. Galera, vocês estão escutando, gente? Vocês estão escutando como é que funciona o cinema no Brasil? Porra. É uma aulinha, tá, gente? Depois Acorda, não ô, você que fala tá lavando louça, para. para o Mário Frias não dizer que a gente tira dinheiro das criancinhas, tá? E da vacina, que eles não querem. Enfim, mas eles não tiram, porque o dinheiro é nosso. Quem paga sou eu, Barreto, a TV Globo,
A Quando você disse Amazon. nossa, é tipo vocês da indústria, você tá É falando. só a indústria que paga. O DARF é gerado para a indústria. Então, Entendi. assim, por exemplo, novela, evidentemente que o preço por capítulo é diferente do preço de um filme. Então, o que justifica a existência da Ancine? Porque tem isso, né? A Codecine, 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 contribuição para o parece um desenvolvimento da remédio, Codecine, codeína. Condecine. E a Ancine, como é que você justifica de uma maneira não comunista a existência Mas da eu sou Ancine? zero comunista, tá, gente? Hã? Eu sou zero comunista. Ué, não tô te chamando de comunista, tô chamando a Ancine de comunista. Nem, mas a Ancine também não é comunista. Então, me explica. A Ancine é uma agência enfim, para a regulamentação e o desenvolvimento da indústria audiovisual independente brasileira. Isso é uma coisa que eu também gosto de deixar. Às vezes as pessoas não entendem o tipo de concorrência que nós, produtores independentes de audiovisual no Brasil, enfrentamos. Porque a gente não concorre com o outro produtor brasileiro. Sim, você concorda com o Eu mundo não. inteiro, com Não, Hollywood. meu amor, eu concorro com Spielberg. Eu No alvo com o concorro. Heron Falbo, pô. O Aeroporto, welcome! Eu estou brigando pela mesma sala do que, sei lá, os Não, tô ligado. Vingadores, entendeu? Mas aí que entra o comunismo, entendeu? Não entra o comunismo, aí entra Não, uma mas coisa... eu vou te explicar por que eu tô chamando de. Eu tô É o brincando, essa coisa que não é É comunismo. bem liberal, é só você tentar fazer com que o mercado, que para o produto independente brasileiro é totalmente leonino, porque esses filmes chegam aqui pagos, chegam Tá aqui certo, tá certo. marketeados. Isso é um problema. Bom, mas deixa eu dar minha visão do porquê. Como é que você ajuda nós, independentes, a ter um mínimo Não, total. E nisso eu tô com você. condição Dado de o quadro competir? atual, eu tô com você, entendeu? Tipo assim, a gente tá na merda, aí é melhor que tenha alguma garantia pra gente poder ter alguma cultura brasileira sendo representada nos cinemas. Isso eu concordo. Agora, por exemplo, eu morei na França. Aí, tipo assim, na França não existe. Não existe filme, pelo menos quando eu morei lá. Aos moradores atuais de Paris, eu queria dizer que eu não tenho a mínima ideia do que está O que você acontecendo. vai falar da França? Que a França é o lugar que mais defende produto. Tá bom, mas é isso que eu tô independente, falando, é local. isso que eu tô explicando. Agora, eu como consumidor, entendeu? Eu sou Oscar Wilde, eu fui morar em Paris, entendeu? Eu queria ver filmes, eu sei que o Oscar Wilde não tinha ainda filme, mas eu mesmo fui morar em Paris com 18 anos, e eu era cinéfilo, sacou? Eu via filme compulsivamente Melhor o tempo lugar todo. do mundo para ver filme é Paris. Não, talvez hoje. Quando eu morei lá, não existia nem pra alugar filme legendado. Não existia nem pra Mas alugar, olha, não eu vou te existia. falar, eu sou uma pessoa que, como eu sou bem analógica, tá? Enfim, eu comecei a fazer cinema, nem sei, eu tive aula de cinema quando eu tinha 10 anos no meu colégio. Depois daí eu fui para o movimento cineclubista, nos anos 70, que é como você via os filmes, porque não tinha filme, né? Tinha uma Ou coisa seja, incrível. se vira, né? Não, olha só, quando você ia viajar para a Europa, para os Estados Unidos, uma das coisas que você tirava onda é que você via os filmes que ninguém aqui tinha visto ainda. Que você ia ver Só que 2 anos depois. não dublado em francês, não um filme... Mas aí tem uma coisa seguinte, tanto a Itália, quanto a França, quanto a Espanha, eles têm essa cultura da dublagem. Que saiu agora pela tangente. Não, eles têm, porque o tal do Isso o é uma forçação de patriotismo. Não, eles estão não é. tentando Não manter é, uma certa... Porque eles não querem ter uma angloficação do... Olha, eu estava no Festival de Cannes de 1985, quando se discutiu qual era a língua que ia se falar no mundo audiovisual, que já se apresentava como totalmente internacional, né? Global, né?
E todo mundo ali já estava no inglês, isso não existe. Os Festival de Cannes, você não precisa nem mandar o filme Mas legendado eu não tô falando do em festival, francês. eu tô falando das Não, mas estados é que porque estão tem. tentando ser totalitários, porra. Não, mas não estão. Olha só, a Espanha é um lugar também que neguinho vê filme dublado. A Itália também, é uma coisa esquisita. A Itália é tão louca que os Mas essa próprios por que filmes Portugal não é assim? italianos. Portugal, por exemplo, todo mundo fala inglês perfeito. Você vai na Espanha, cara, ninguém fala inglês na Espanha. Na França, ninguém fala inglês. Fala, todo Na mundo Itália, fala hoje em dia mais. na Na Itália, França. falam mais. Na França, ninguém... Na França desculpa. hoje fala, não é mais anos 70. Anos 70 ninguém falava, quando você falava inglês, cuspiu Talvez na o sua seu cara. ninguém é um pouco mais rígido que o meu. Não. Talvez não. o seu inglês é porque, mais, por exemplo, mais na Itália é amplo. tão louco, e isso na Espanha também é assim. Eles são Não, mas tão esquece esses habituados. outros. Vamos pegar a Península Ibérica. eu Na não Espanha, acho- ninguém fala inglês. Ou poucas pessoas falam inglês. Em Portugal, todo mundo fala inglês perfeitamente. É impressionante. Todo mundo. Você chega em qualquer lugar em Portugal fala inglês. Porque a merda dos filmes são legendados. Agora, qual que é o fenômeno que fez acontecer na Espanha e não acontecer no... Eu te digo, Franco, ditador... Não, eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu não acho que seja uma tentativa de, vamos dizer assim, de reserva cultural da língua, entendeu? Por exemplo, em Portugal todo mundo fala francês divinamente, porque Portugal tem, sei lá, Lisboa é do tamanho da zona sul do Rio de Janeiro. Né? Lisboa e Grande Lisboa tem 800 mil pessoas. Não, mas vamos né? comparar com a Espanha. Vamos ficar... Não, eu só estou te falando. Você falou que. É porque o português de Portugal, tadinho, é o único país que fala aquela língua ali. é mais fácil porque é pouca gente, tá? Cercado de línguas que não são português, né? Mas aí você pega a Croácia também, que é pequena pra caramba, e só fala russo. Mas a gente, ou croata, na verdade. Croata e russo. Por quê? Por que não falam inglês? Porque era comunista totalitário e queriam proteger a cultura. Sim, não, mas daí é uma questão que não entrava. A primeira vez que eu fui a Berlim, depois do muro, e até hoje é um pouco, quem é da Alemanha Oriental e mais velho não fala inglês. Todo mundo que já é mais novo fala inglês. Evidente, tinha ali uma questão política colocada que não faz mais parte hoje. Eu não acho que questão da dublagem, porque, por exemplo, a Itália, deixa eu só voltar à Itália, onde nasceu o neorrealismo, que a né, Itália que mudou. Mais ou menos. Não, porque o movimento neorrealismo do cinema italiano, na realidade, muda a história do cinema contemporâneo como a gente conhece hoje. Né? A partir dos Rossellini, Fellini, enfim, isso muda a história do cinema, que vai dar na Nouvelle Vague, que vai dar no cinema novo, que vai dar no cinema moderno americano, enfim. A Itália é fantástica. O cinema italiano é muito vasto, né? Agora, a Itália tinha tanta questão da dublagem que os próprios filmes italianos, não sei se são até hoje, mas eram dublados para ficar um pouco fora de sync. Porque era uma coisa que era um pouco um costume, entende? Por exemplo, agora a gente está aqui. Nós somos. Olha só, para a gente se conciliar e ficar amigo de novo, vamos dizer o seguinte: não, gente, tem vários fatores que contribuem, né, para o quadro. Mas você viu aquele My Voyage to Italy do Scorsese? Que mudou minha concepção de filme. Que eu cresci assim, meio Hollywood, assim, meio tipo. Eu era cinéfilo, eu gostava até dos lados Bs, né? Só que Godard era demais pra mim, entendeu? Era tipo, peraí. Essa parada aí tá meio. Cadê o pressbook pra eu entender essa porra aqui? Né? Tipo assim, não, cadê o Joseph Campbell, né? Cadê a jornada do herói nessa porra? Né? Tipo, cadê o plot? Como é que fala em português? A trama. A trama. Cadê a trama dessa merda? Aí eu ficava puto, né? Porque eu gostava de Homero, né? As paradas assim. Hoje em dia eu entendo Godard. Você tem que fazer o curso do Hamilton Vaz Pereira, dos gregos, Homero e Ulisses. É mesmo? Por favor. Gente, anota isso aí. Põe aí na agenda que ele está dando, acho que na Casa do Saber, é tudo evidentemente virtual. Quero muito. Você não sabe o que é ouvir a história da Grécia contada pelo Hamilton Asdrubal na veia, gente. Pô, é que uma legal, coisa.
Os neurônios ficam felizes. Ó, sem querer tirar onda e já tirando onda, eu sou formado em grego antigo, tá? Eu fiz Não, 3 tudo anos de grego bem. antigo pra Então acho que você poder... vai gostar, porque daí ele vai botar todo esse Deus antigo numa linguagem ali, Asdrubal, e vira uma coisa Mas, cara, espetacular. mudou minha vida assistir eu tenho um documentário do Martin Scorsese, inclusive eu recomendo a todos vocês, senhoras que estão em casa, agora na pandemia, sem fazer a sua atuação no teatro, porque o teatro não está sendo frequentado. Por favor, assistam My Voyage to Italy, do Martin Scorsese. Porra, Em ele qual faz um streaming, tour. baby? Oi? Em qual streaming? Em qual streaming? Pô, alguém me fala aí qual streaming que é. My Voyage to Italy. Eu posso que não existe no Brasil, tipo... Vai piratear! no Torrent. Inclusive, acha simbólica. Eu consigo. Vamos tirar essa monetização, vamos mandar pro Aero. Total. Mas My Voyage to Italy, cara, sério, mudou minha vida de cinema, porque eu assisti isso. E o Scorsese, né? Ele faz Cassino, ele faz Taxi Driver. E ele fez um documentário, um tour do cinema italiano, sacou? E ele fez com o prazer de assistir um filme, né, com narrativa. E é genial, pra quem quer aprender cinema, pra quem quer parar de ser burro, que nem eu. E hoje em dia, by the way, também não assisto mais Godard. Era uma fase, né? Que eu assistia bastante, mas eu não tenho mais paciência, não. Tudo bem. Tadinho, ele já tá com quase 90 anos, mal tá filmando. Renata, infelizmente, é uma maravilha, sério. É um prazer enorme tomar vinho com você e falar merda, e falar coisas inspiradoras, e falar da história, e aprender com você, sinceramente, um monte de insights geniais. Só que acabou o nosso tempo designado pelos meus patrões aqui, que sou eu mesmo. Eu tô achando que você tá achando que eu sou comunista, que você quer desligar essa conversa. Cara, eu nunca te acusei de nada, Eu Não, falei... não. Olha só, Olha artista só, brasileiro é levado... Dependendo de quem olha pra mim, eles acham que ou eu sou comunista ou eu sou de extrema direita, então não sei. Pô, mas eu tô Depende de igual quem a você. olha. Eu tô igual a você. É porque você tem que me ver quando eu entrevisto político. Se eu entrevisto um cara da direita, é uma galera falando: seu comunista de merda, você não tá entendendo a complexidade da direita. Aí se eu entrevisto alguém que é mais pra esquerda, bolsonarista, você é um louco, entendeu? Genocida. Gente, enfim, tudo depende de onde se põe a câmera, né? Eu, por exemplo, estou querendo entender até agora se o consenso atual é se a Globo é de direita ou de esquerda, porque dependendo do momento também uma coisa ou outra, né? Enfim, gente, Cara, o mundo geral, é bem a mais minha política, complexo. eu não dou muita trela pra quem fala eu sou de direita ou de esquerda falando. Olha, sei lá, eu li um livro do Norberto Bobbio, que é um gênio do século XX, que ele escreveu depois da queda do Muro de Berlim, depois da queda do comunismo, que foi ressuscitado pelo neofascismo, né? Porque o comunismo já tinha acabado nos anos 90, e que ele é um livro deste tamanho, deixa eu só acabar, que eu recomendo mesmo, chama Esquerda e Direita, do Norberto Bobbio, é um livro muito pequenininho, onde ele diz que esse conceito não existe mais. E Norberto que Bobbio. Norberto Bobbio. Puta, filósofo. Cara, tamo junto total e vamos repetir isso aí, esquerda ou direita, Norberto Bobbio. Porque o Brasil, além do seu filme que vai lançar daqui a pouco, precisa aprender que essa porra desses termos são obsoletos, porra. Na verdade, o mundo inteiro precisa, mas foda-se o mundo, o Brasil precisa entender isso. Nossa, gente, por aí, porque olha só, essa discussão... A gente é melhor que isso, sacou? A gente tá falando, tipo, vidas negras importam, sacou? Por que a gente não tem nosso próprio movimento negro? Que vidas negras? Por que a gente traduziu o movimento americano, sacou? Com todo respeito a negros que sofreram, qualquer coisa... Com todo respeito ao sofrimento de todos, até nos Estados Unidos, eu acho que isso evidente, mas são histórias que a galera, diferentes. outro dia alguém me veio me falar que negro não é uma cor, você tem que falar preto. Como assim, cara? Negro é justo a cor. Em latim,
Você tá confundindo com o inglês, sacou? Não, é tudo. Que Tá nigger, a tudo. palavra que não se fala nos Estados Unidos, que no Brasil não Não tem é problema, negro, é uma negro, parada não cultural dos é. escravos americanos. E nigger Não, não é uma cor. Em inglês, black é uma cor. Só que em português, negro é uma cor, sacou? Então é só pra. não, você tem toda razão. E nesse livro, Bobbio, enfim, né, nessa discussão que realmente, né, esquerda e direita virou uma coisa do século XX, né, e foi ressuscitado no começo do século XXI, mas ele fala uma coisa muito bonita, né, que ele diz que não existe mais o conceito de direita e esquerda, uma vez que não existe mais o comunismo, que o muro caiu, etc., e que ele fala que a coisa mais próxima que ele pode falar é que talvez as pessoas que se acham de esquerda são pessoas que se olham mais para o outro, e as pessoas de direita são as que acham que podem ser felizes sozinhas. Ou seja, ele é de esquerda, né? Porque Não, eu acho um pouquinho enviesado. Mas tudo bem. Renato, pra gente não continuar pra ele é de sempre, porque esquerda. a gente Ele tem é de talento esquerda. pra ficar conversando pra sempre, você já viu, né? A gente vai encontrar tangentes aqui até pra sempre. Mas eu vou te fazer a última pergunta que eu faço pra todas as pessoas que eu Oh, amo. meu Deus. Pra todas as pessoas que são meus queridos convidados. É o seguinte. Renata, minha querida, que agora é amiga, inclusive antes da gente terminar, vamos fazer um pacto de beber um vinho Vamos! pessoalmente, falar merda, mais Oba. ainda. Renata, por favor, não, agora sério, agora todo mundo, por favor, gente, para de rir. Público, por favor. Pra você hoje, Renata, o que mais importa pra você, repetindo você, nesse mundo? O que mais importa pra você nesse mundo? Pegar leve na barra pesada. Tamo junto total. Cara, Renata, prazerzão estar com você. Você é maravilhosa, talentosa, técnica. Você é de esquerda e direita ao mesmo tempo. Linda. Puta que pariu. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda sempre aqui. Um beijo, querido. Foi um prazer e vou cobrar o vinho, hein? Tamo junto. Vamos organizar urgentemente. Beijão. Rapidão. Antes de você ir embora, você pode esperar um minutinho só pra eu fazer um aviso e depois a gente conversar fora da câmera. Um segundinho, fora do ao vivo, pelo menos? Claro. Obrigado, Manda lá. obrigado. Beijo. Já. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, eu criei essa pílula de conhecimento. Todo de conhecimento adquirido em 1 hora está sendo condensado em 1 minuto. Mas antes disso, eu vou revelar o prêmio de $1 milhão para todas as pessoas que nesse momento agora seguirem o meu Instagram e fizerem todas as coisas que tá todo mundo muito cansado de ouvir. Seguir e acompanhar e não sei o que, dar o like. Todas essas paradas, por favor, a gente não ganha dinheiro nenhum com isso que vocês estão vendo agora, mas a gente espalha sabedoria, conhecimento e informação muito boa. Então, se vocês quiserem que a gente continue fazendo isso, porque a gente já tá cansado, tá todo mundo cansado aqui, não, gente? Tá todo mundo cansado de fazer isso. A gente tá fazendo porque é um vício, então a gente todos os dias a gente tá fazendo isso. Virou um vício e já era. Não já era não, porque, a gente pode fazer outras coisas da vida. Lembrem-se, assistam ao vivo todos os dias, 19 horas, exceto hoje, que foi 17 horas, depois eu explico por quê. Mas é isso, gente. Beijão, amo vocês. E nunca se esqueçam, nem tudo que reluz é ouro. Obrigado.